Fala, futuros aprovados, tranquilidade? Galera, estamos na aula de número 3 de eletrostática, beleza? Vamos então avançar mais um tópico aí, tá? A fechar, né? Fechar o conteúdo programático, fechar o edital para a sua prova e com isso você obter sucesso, tranquilo? Galera, a aula de hoje, a aula de número 3 é sobre campo elétrico. Campo elétrico, tá? Já vimos aqueles conceitos iniciais, né? Carga elétrica, processos de eletrização, enfim, nós vimos isso na aula 1. Na aula 2 falamos basicamente sobre a força, né? A força eletrostática, o agente físico que provoca a interação entre cargas, né? Entre corpos carregados. Vimos isso na aula 2. Quando a gente diz interação, podemos estar falando de atração ou repulsão. Expliquei isso, né, detalhadamente na aula de número 2. Galera, beleza, nós vimos que a força é quem provoca essa aproximação, né, que é uma atração, ou um afastamento, uma repulsão entre corpos carregados, beleza? Só que o que é que permite que essa força atue, né? Uma vez que sabemos que essa força é o que? Ela ocorre sob ação à distância, tá? Não é uma força de contato, é uma força de ação à distância. Então tem que haver algum ente ali físico, né? Alguma propriedade no espaço para que permita que as forças atuem sobre corpos carregados, fazendo com que eles se movimentem, né? Um se aproximando do outro ou se afastando. Beleza, galera? Galerinha, pois bem, é a aula de hoje, né? A aula que tem como título Campo Elétrico, que vai resolver o nosso problema sobre essa dúvida. Galerinha, vamos lá! Sempre começando definindo o que a gente vai estudar. Vocês que já estão acostumados, né, com as minhas aulas, sabem que eu sempre defino o que a gente está vendo, tá? Beleza, galerinha? Bom, o que seria então campo elétrico? É uma propriedade do espaço manifestada pela presença de corpo carregado, beleza? O qual provoca ações elétricas ao seu redor. E ainda destaquei, ó, o campo elétrico não é a região do espaço. Galera, se for perguntado, né, ou se vocês entenderam assim, beleza, campo elétrico é uma determinada região, é um campo. Não, galera, é uma propriedade, né, propriedade física, galera. Propriedade que uma determinada região passa a obter, né, umas ações, são ações elétricas manifestadas nessa região, tá? E assim, quando uma carga elétrica é colocada ali numa determinada região do espaço, né, ela vai fazer o que? Ela vai provocar alterações naquela região. Isso, alterações, beleza? Que são propriedades do campo elétrico. Estabeleceu-se a partir de então, a partir da presença de uma ou mais cargas elétricas, beleza? Um campo elétrico. Por causa desse campo elétrico que passou a imperar, a existir naquela região, é que é possível forças interagirem, tá? Nos corpos, para que eles venham sim interagir, tá? As forças venham imperar sobre os corpos carregados, beleza? Por que corpos carregados? Também já falamos sobre isso. São corpos que possuem um desequilíbrio de cargas, beleza? O número de prótons é diferente do número de elétrons, beleza? O significado, o motivo, beleza? A razão, vocês já sabem. Agora nós estamos vendo o que é que provoca. Tranquilo? Galerinha? Bom, o tópico 2, né, desta aula é sobre a verificação do campo elétrico, tá? Verificando a presença do campo elétrico. Galera, como que a gente pode fazer um teste para saber se numa determinada região existe um campo elétrico ali? Bom, vamos lá. Vamos supor que o campo elétrico provocado naquela região tenha sido produzido por esta carga aqui positiva, beleza? Então, já falei, estou repetindo. São corpos carregados, são cargas elétricas que
que provocam mudança na região, tá? Provocando assim um campo elétrico. Então, digamos que a carga fonte, a gente chama de carga fonte, né? Ou carga geradora do campo, uma carga que provoca um campo elétrico naquela região. Digamos que seja uma carga positiva, tá? Se é uma carga positiva, ela tem falta de elétrons, tem excesso de prótons, beleza? Como que a gente vai fazer esse teste, galera? A gente coloca uma outra carga, né? Intitulada de Q0, beleza? Chamada de carga de prova. Se a gente está tentando verificar, né? Comprovar se existe um campo elétrico numa região, a gente vai testar com uma carguinha. Como que a gente vai verificar, galera? Se a gente colocar, né, aquela carga elétrica chamada de carga de prova, porque ela está nos auxiliando a comprovar se existe ou não um campo elétrico naquela região, beleza? Show, galera. E vamos lá, por um acaso poderia acontecer o contrário. Essa carga, vamos lá, escolhemos uma carga positiva, tá? Vamos pegar uma carga de prova positiva e vamos colocar numa determinada região do espaço, tá? Um espaço plano, que até denominei como sendo alfa, o plano alfa, beleza? Galera, se a carga geradora do campo, ou seja, a carga fonte, é positiva e pegamos uma carga de prova também positiva, vocês já sabem, né, galera? É um dos princípios da eletrostática. Vai haver o que entre essas cargas? Quais cargas? A geradora, né, do campo, a carga fonte, e a carga de prova. Uma repulsão, um afastamento, porque positivo não quer positivo. Então, galera, representei aqui o vetor, né, em vermelho, o vetor força, se afastando, tá? Da carga geradora do campo. Positivo repele positivo. Galerinha, já que essa carga é positiva, a carga de prova, o que vai acontecer? O campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico é uma grandeza vetorial. Também, ele sempre vai ter a direção do vetor força, tá? O vetor campo elétrico vai ter sempre a direção do vetor força. Quando que eles vão ter os mesmos sentidos? Quando essa carga de prova for positiva, é o caso, por isso que eles têm o mesmo sentido. Mesma direção sempre vão ter, beleza? E quando a carga de prova for negativa, os vetores força e campo elétrico terão a mesma direção, isso não muda. Só que terão sentidos contrários, sentidos opostos. Galerinha, por que eu estou falando isso? Porque eu já estou me adiantando em relação à fórmula. Galera, o vetor campo elétrico em um determinado ponto de uma região do espaço onde existe campo elétrico, ficou difícil? Não, só ficou grande a frase, né? Mas é fácil, ó. O vetor campo elétrico, ele é um vetor, como já falei. Então ele apresenta um tamanho, um módulo, uma direção, né? E um sentido, beleza? Galera, e ele está relacionado com um ponto do espaço. Então, se existem 10 pontos que eu estou analisando, né, numa região do espaço, vamos determinar 10 vetores campo elétrico, beleza? Então, o vetor campo elétrico está relacionado com um ponto do espaço, beleza? Então, estou considerando este ponto aqui, tá? Então, o vetor campo elétrico deste ponto vai ter a direção do vetor força, isso é sempre, e vai ter o mesmo sentido, porque a carga prova, né, a carga de prova que eu coloquei naquele ponto, para determinar o vetor campo elétrico naquele ponto, é positiva, a carga de prova é positiva, então eles terão a mesma direção sempre e o mesmo sentido. Galera, então, ó, vetor campo elétrico é o vetor determinado num ponto, né, onde uma força acaba imperando sobre uma carga de prova Qzinho ali colocada. Show? Galera, também eu expliquei isso aqui, né? Quando a gente coloca uma unidade entre colchetes, é porque a gente está determinando a unidade de medida. Galera, eu poderia nem ter colocado aqui, porque vocês já iam saber. Galera, força. Qual é a unidade de força no sistema internacional? Não, Newton. E unidade de carga, não é o Coulomb? Já vimos isso. Então, Newton por Coulomb, Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico no sistema internacional de unidades. Tranquilo? Show de bola! Vamos ver aqui então, né? Vamos lá. Eu acho que já ficou claro pela explicação detalhada que eu dei
o que seria campo elétrico, né? Não é a região do espaço, é a propriedade que uma região acaba adquirindo. Vocês podem fazer uma semelhança com uma pessoa que se perfumou, né? Colocou perfume. Vocês precisam tocar no perfume, precisam ver para saber que existe ali a presença de um aroma de um perfume? Não precisam, né? E vocês sabem também que quanto mais perfume uma pessoa colocar, maior vai ser a intensidade do cheiro, beleza? Vocês sabem também que quanto mais próximo vocês estiverem da pessoa, mais intenso vai ser o cheiro para vocês, ou quanto mais afastado, mais fraco vai ser. Galera, essa analogia pode ser feita para campo elétrico, tá? Pode ser feita para o campo elétrico. Por quê? Porque, galera, quanto mais próximo uma carga estiver de uma carga que gerou aquele campo, maior vai ser a intensidade do campo naquele ponto, né? Quanto mais afastada, menor também, beleza? Vocês podem assemelhar com a questão do perfume. Vocês não precisam ver o perfume para senti-lo, não precisam tocá-lo também, tá? Então existe campo elétrico numa determinada região do espaço, se ali for colocada, né, uma carga que vai gerar uma mudança, tá? Mudanças físicas naquela região. Não precisam ver, tá? Basta acreditar. Quer ver? Mais uma comparação para a gente reforçar essa ideia de uma vez por todas. Galerinha, vamos ver aqui, ó, a relação entre campo elétrico e campo gravitacional. Campo gravitacional é uma aula que vocês vão ver lá em dinâmica, beleza? Galera, o campo gravitacional é semelhante ao campo elétrico. Por quê? Porque o campo gravitacional é uma propriedade do espaço, beleza? Só que aí é provocada por quem? Pela Terra, tá? Pela Terra, esse grande globo, beleza? Uma massa enorme atrai os corpos que estão colocados em sua proximidade, beleza? Por isso que se eu largar esse pilô aqui, ele vai cair, porque a força gravitacional vai atraí-lo, beleza? Para o centro da Terra, sempre para o centro da Terra, belezinha? Então o campo gravitacional, né? Ele é produzido pela Terra, beleza? E naquela região, né? Vamos considerar este ponto aqui, onde vamos colocar um corpo de massa Mzinho. Esse Mzão pode ser a Terra, tá? Uma massa maior, beleza? Mas existe atração entre quaisquer corpos que possuem massa, beleza? Quanto maior for essa massa, maior é essa atração. Galera, a força que vai agir sobre os corpos para aquela atração é o que a gente chama de força-peso, tá? É a força-peso que age num corpo de massa M, beleza? E o que a força-peso provoca? Ela provoca uma aceleração. Nós vamos ver isso em dinâmica, que força provoca aceleração. Se um corpo está em movimento uniforme, isto é, uma velocidade constante, se não houver uma força externa atuando, o corpo não vai ter sua velocidade alterada, portanto não vai ter uma aceleração. Então, galera, força provoca aceleração. A força peso provoca a aceleração da gravidade. Esse G aqui é a aceleração da gravidade, beleza? Então, semelhante a isso, temos o campo elétrico. O campo elétrico é provocado, né, por uma força, beleza? Ele é determinado através de uma força que atua numa carga de prova que a gente coloca numa região do espaço para verificar se ali existe campo elétrico ou não. Tranquilo? Galerinha, beleza, ó. Neste exemplo aqui, coloquei uma carga positiva, show? E desta vez, a carga positiva é a carga fonte, tá? Vou até escrever aqui, ó. Carga fonte. A carga fonte, galera, é a carga que gerou o campo elétrico na região do espaço, nas proximidades dessa carga. Só que desta vez, colocamos o quê? Colocamos uma carga de prova negativa. Galerinha, se a carga de prova é negativa e a carga fonte, a carga geradora do campo, é positiva, o que vai acontecer? Negativo atrai positivo, os opostos se atraem, vai ocorrer uma atração, beleza? Por isso que o vetor
força elétrica está na direção, né, e no sentido da carga positiva. Galera, mas eu falei com vocês também, se a carga de prova for positiva, vetor campo e vetor força terão os mesmos sentidos, certo? Só que agora a carga de prova é negativa, então eles terão sentidos opostos, tranquilo? Então, fisicamente está tudo correto, belezinha? Também coloquei aqui uma observação, eu poderia só dizer, só falar, mas às vezes, né, tem aluno que prefere escrever para fixar melhor. Então eu escrevi aqui, ó, no campo gravitacional não existem forças repulsivas, galera. Corpos, né? Se colocarmos corpos que possuem massa, beleza? Um vai atrair o outro, sempre atrair, sempre atração. Nunca haverá uma repulsão, como ocorre com as cargas elétricas, né? Cargas de sinais iguais vão se repelir, vão se afastar. Com as cargas elétricas, né, que estão localizadas num campo elétrico, pode ocorrer a atração ou a repulsão. Mas quando a gente fala em campo gravitacional, somente forças atrativas. Não, tá? Não, vamos destacar aqui, ó. Não existem forças repulsivas. Não existem, tá? Não existem forças de repulsão. Campo gravitacional, somente atração. Belezinha? Show de bola. Próximo tópico, galera. Linhas de força também podem ser chamadas de linhas de campo. Galerinha, já vou até falar para vocês aqui, ó. O que acontece? Aqui temos uma carga fonte numa situação, uma outra carga fonte em outra situação. Na primeira, ela é negativa. A carga que gerou o campo ao seu redor é negativa e na outra situação é positiva. Galerinha, carga, quando a carga fonte, a carga geradora do campo é negativa, o campo vai ser de aproximação, tá? As linhas de força ou linhas de campo vão estar se aproximando, tá vendo o vetor no sentido de aproximação? Vão estar se aproximando dessa carga. E ao passo que essa carga sendo negativa, ou melhor agora, positiva, né? A carga geradora do campo sendo positiva, vai gerar um campo de afastamento. Ambas geram campo, só que a diferença, carga negativa gera campo de aproximação. Se quiserem, escrevam aí. Deem uma pausa no vídeo e escrevam. Cargas negativas geram campo de aproximação. Cargas positivas geram campo de afastamento. E quando a gente tem uma carga, né, pontiforme negativa de uma positiva, por que pontiforme? Galera, pontiforme, suas dimensões são irrelevantes para o estudo em questão, tá? Não importa o tamanho dessas cargas, mas sim o valor dessas cargas. Por isso que a gente chama de pontiforme. Lembra lá em cinemática que a gente definiu partícula e corpo extenso? Partícula quando as dimensões não importam, corpo extenso quando as dimensões importam, e não como sendo partícula algo pequeno, corpo extenso um corpo grande. Voltem lá, se vocês não assistiram, tá? Vão lá na aula de número 1, isso, aula de número 1 de cinemática. Então, galera, pontiforme, tamanho não importa o tamanho delas. Vamos lá, uma positiva e outra negativa. Como a carga positiva gera campo de afastamento, né? As linhas de força ou linhas de campo vão estar saindo das cargas positivas, da carga positiva, nesse caso é uma, e chegando à carga negativa, tá vendo? Saem da positiva, chegam à negativa. E quando elas têm os mesmos sinais, nesse caso, coloquei duas positivas, nada me impediria de colocar duas negativas. Então, ó, se afasta da positiva, se afasta da positiva. Professor, por que desta vez, neste caso, elas não saíram de uma e foram para outra? Porque, galera, ó, positiva, campo de afastamento. Positiva, campo de afastamento. Positivo não quer positivo, né? Cargas de mesmos sinais se repelem. Por isso que elas vão tentando ficar o mais distantes possíveis. Tranquilo? Beleza. Agora vamos ver aqui, galerinha, a intensidade do campo elétrico. Nós sabemos, né, que campo elétrico é uma grandeza vetorial.
Portanto, como sendo, ela vai ter uma direção, um sentido e uma intensidade, um módulo, beleza? Bom, desenhei aqui, mais uma vez, uma carga, né? Uma carga negativa, carga geradora de um campo elétrico. Vocês já sabem que é o que? Ela gera campos de aproximação. Cuidado para não confundirem, tá? Carga negativa gera campo de aproximação. Galerinha, mas aqui o campo é o mesmo, independente da posição, independente do ponto, tá? Vetor campo elétrico é determinado através de um ponto. Não falei isso aqui? Então beleza. Galera, ele tem o mesmo valor? Não. Olha aqui, ó. Temos o vetor campo elétrico 1, vetor campo elétrico 2 e o 3. Peguei 3 pontos distintos de uma região do espaço. Pessoal, o campo elétrico E1, chamei de E1, E2, E3 para diferenciar um do outro. É maior do que a intensidade do campo elétrico E2, localizado aqui, que é maior do que o campo elétrico E3. Ou seja, quanto mais próximo for o ponto em que estivermos considerando, maior vai ser o seu campo elétrico naquele ponto, tá? Quanto mais próximo da carga fonte, da carga geradora do campo, maior vai ser a intensidade. Intensidade vocês também podem chamar de módulo, né? O tamanho maior vai ser a intensidade do vetor, tá? Então este vetor aqui tem uma intensidade maior do que este, que tem uma maior do que este daqui. Já vimos, né, que a gente pode definir campo elétrico como a razão entre força, beleza, que age numa determinada carga de prova sobre essa carga de prova. Vimos isso aqui, beleza? Qual é a diferença de colocar com a seta, né, os vetores, ou sem a seta? Também já falei sobre isso. Sem a seta é porque estamos indicando o seu módulo, queremos apenas a sua intensidade, beleza? O tamanho desse vetor. Então, ó, a gente pode determinar a intensidade desse vetor através dessa razão aqui. Sabendo a intensidade da força, coloco o seu valor aqui. Sabendo o valor da carga de prova, coloco aqui. Essa divisão vai me dar o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, que já vimos também, é dado que em Newton por Coulomb. Galerinha, quando vocês resolverem uma questão, sempre tem que colocar a respectiva unidade de medida. Beleza, ó, esta parede aqui tem 2 o quê? 2 dias? Tem 2 graus Celsius? Tem 2 metros? Temos que colocar a unidade de medida, beleza? Então, ó, quando vocês acharem o valor da intensidade do campo elétrico, coloquem a unidade, beleza? Se a força estiver em Newton e a carga em Coulomb, vamos colocar sei lá, igual a 12 newtons por Coulomb, tranquilo? Beleza. Galera, e esta fórmula aqui? O que ela significa? Que esse aqui é um outro significa outra coisa? Não, também é o campo elétrico. A gente quer saber o módulo do campo elétrico. Galerinha, essa força aqui que atua num campo elétrico é a força elétrica. É a força elétrica. Vocês já sabem a fórmula da força elétrica, não é? Como que a gente calcula a força elétrica? Força elétrica numa região do espaço é igual a constante eletrostática daquele meio vezes o módulo do produto das cargas que estão interagindo sobre a distância ao quadrado que as separa. Não vimos? Vimos isso na aula passada. Então, galera, se a gente substituir no lugar da força estes valores aqui, ó, K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, a gente vai chegar a este resultado. Ou seja, além de podermos determinar a intensidade do vetor campo elétrico desta maneira aqui, a gente pode jogar na fórmula direta. Também aqui, ó, campo elétrico é igual ao K, que é a constante eletrostática do meio, é o mesmo K desta fórmula, porque ela saiu daqui, esta fórmula saiu daqui, então é o mesmo K. Quem é o Q? O Q é a carga fonte, é a carga que gerou este campo aqui. E D vai ser a distância da carga fonte até o ponto considerado, né, onde queremos determinar o campo elétrico, beleza? Só que essa distância tem que ser elevada ao quadrado. Cuidado, belezinha? Então, ó, esta daqui vocês podem usar esta fórmula
para calcular a intensidade do campo elétrico ou usar esta fórmula aqui, que já tínhamos visto no começo da aula. Belezinha? Vamos lá, galera, estamos fechando essa aula já, hein? Vamos ver o penúltimo, não, antepenúltimo tópico. Ainda tem mais dois depois dele. Galerinha, campo elétrico de várias cargas pontiformes. Eu falei no início que uma carga, né, um corpo carregado consegue gerar, beleza? Alterações numa determinada região do espaço. Alteração essa chamada de campo elétrico, né? Uma propriedade campo elétrico. Só que mais de uma carga podem gerar o quê? Campo elétrico naquela região. Uma região pode ter se configurado ali um campo elétrico devido a mais de uma carga, ou seja, mais de uma carga fonte, beleza? Mais de uma carga geradora. Show de bola, ó. Então aqui representei, ó, na verdade não são só 5, tá? São quantas cargas vocês quiserem. Chamei a primeira carga de Q1, a outra de Q2, Q3, Q4, Qn. Por que Qn? Porque N pode ser qualquer quantidade. Se estivermos trabalhando com 20 cargas ali numa região, o N vai ser o 20, tá? Então, como que a gente vai achar o vetor campo elétrico resultante? Isso mesmo, nós estaremos atrás do resultante, geralmente. Então tem uma carga Q1, que junto com a Q2, Q3, Q4, Q5, enfim, quantas vocês quiserem, estão gerando um campo elétrico numa determinada região, tá? O campo total, o campo resultante, vai ser a soma daqueles campos ali, beleza? Então, ó, o campo elétrico, né, resultante, que chamamos de E, vai ser a soma do campo elétrico 1, com 2, com 3, com 4, até o N, até quantos tiverem, beleza? Se houver 10, são 10, ponto final. Só que, destaquei aqui, galera, é uma soma vetorial. É uma soma vetorial. Na aula, vamos ver, se não me engano, é a aula de número 5, tá? De cinemática, vocês vão aprender a trabalhar com vetores, a somar, a subtrair, a multiplicar um vetor por um escalar, beleza? Enfim, vocês vão aprender trabalhar com vetores. Por quê? Somar grandezas vetoriais não é igual a somar grandezas escalares, beleza? Ó, se eu pegar aqui, ó, 2 mais 3, tranquilo, 5, tá? Sei lá, 5 graus Celsius, estou somando 2 graus Celsius com 3 graus Celsius, 5 graus Celsius. Agora, se eu estou somando, vamos lá, uma força de 2 newtons, beleza? Uma força de 2 newtons com uma força de 3 newtons, não necessariamente vai dar 5 newtons. Ué, que isso? Não necessariamente, porque depende de como, né, esses vetores aqui, porque força é vetor, estão relacionados no espaço. Se eles estiverem um perpendicular ao outro, nós vamos ver lá, né, na aula 5, assistam a aula 5 na verdade é a introdução à dinâmica, né? Não importa, mas vai estar lá o título bonitinho para vocês. Vão ver, aula sobre vetores, tá? Não deixe de assistir. Então, se eles estiverem perpendiculares um em relação ao outro, o vetor resultante vai ser a hipotenusa do retângulo que será formado. Beleza? Vocês verão que também não é difícil, galerinha. Então, repetindo, somar grandezas vetoriais não é igual a somar grandezas escalares. Então, quando a gente está somando esses vetores campo elétrico, tá? Que vai gerar um resultante, é uma soma vetorial. Então, tenham cuidado com isso. Não é difícil, mas saibam que existe sim uma diferença. Tranquilo, galerinha. Campo elétrico uniforme. Existe um campo elétrico que é sempre o mesmo, independente do ponto onde se encontra? Sim, existe. A gente chama esse campo elétrico de uniforme. O que seria um movimento uniforme? Tenho certeza que vocês já assistiram essa aula já. Como é que é? Movimento uniforme, né? Quando a velocidade é constante, o que acontece? Ela não muda, o nome já diz, é constante. Isso que acontece no campo elétrico uniforme. Se lá no movimento uniforme a velocidade não muda,
Aqui no campo elétrico uniforme, o campo elétrico não varia, não muda. Então, se a gente está falando de campo elétrico, né, e sabemos que ele é um vetor, estamos dizendo que ele não muda, então as suas três características vão permanecer inalteradas. Quais são as três características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Então, temos aqui, esses vetores todos, tá? Campo elétrico tem sempre o mesmo módulo, portanto o mesmo tamanho, tem sempre a mesma direção, direção horizontal, e sempre o mesmo sentido, da esquerda para a direita nesse caso. Por quê? Porque o senhor quis assim? Não, porque neste caso, temos cargas positivas e cargas negativas. Cargas positivas geram campo de afastamento, galera, já é para ter entrado na cabeça, né? Cargas negativas geram campo de aproximação. Como que a gente pode ocasionar um campo elétrico uniforme? A gente pode pegar duas placas paralelas, tá? De mesmas dimensões, tranquilo? Essas duas placas aqui metálicas, tá? Por que metálicas? Para as cargas elétricas se movimentarem com maior facilidade, beleza? Porque o metal é um bom condutor. Vocês também já aprenderam isso. Beleza, então saem, né, das cargas positivas, o campo elétrico, e chegam até as cargas negativas. Só que uniforme, esse vetor, campo elétrico, é uniforme, ele é constante, ele não muda. A gente pode gerar um campo elétrico provocando essa situação aqui, colocando duas placas, beleza, de mesmas dimensões, eletrizadas com cargas de sinais opostos, paralelas entre si. Vamos provocar um campo elétrico uniforme. Galera, agora sim, o último tópico para a gente fechar essa aula, né? Essa aula top, campo elétrico. Vamos falar sobre o poder das pontas. Poder das pontas. Cara, parece uma aranha, né? Mas vamos considerar aqui um corpo, tá? Um corpo que não é uniforme, ele não tem as mesmas mesma quantidade de massa, mesmas dimensões como um todo, tá? Ele é um corpo que não vou chamar irregular, mas ele tem uma parte que é mais avantajada, a outra mais fina, beleza? Um corpo quase que, como que eu posso dizer? Enfim, não é perfeito, tá? Tô querendo ver uma palavra mais fácil aqui. Vocês entenderam, né? Pelo desenho. Então, vamos lá. Sendo que nesse corpo, o que acontece? Tem uma região que é mais pontiaguda, é mais fina, e outra é mais larga. Galera, o que diz o poder das pontas? Olha aqui, quanto mais pontiaguda for a região de um corpo carregado, maior será a intensidade do campo elétrico, beleza? Vocês podem ver aqui, através, qual o nome disso aqui? Linhas de força, ou vocês podem chamar de linhas de campo. Tá vendo que as linhas de campo não são tão intensas, né? Não são tão densas nesta região aqui, que é mais curvilínea, e são mais intensas, tem uma densidade maior nessa região aqui, que é mais fina, que tem uma ponta. Então é isso que acontece. Se considerarmos um corpo carregado, quanto mais pontiaguda for a região deste corpo, mais intenso vai ser o campo elétrico naquela região. É o que diz, né, o princípio do poder das pontas. Galera, com isso a gente encerrou aqui a aula de número 3, campo elétrico. Não deixem os assuntos acumularem. Não deixem de praticar, sei lá, façam 200 exercícios de cada assunto, porque quando chegar na hora da prova, vocês não vão ter surpresa, tá? Vocês vão ter feito diversos assuntos, diversas questões dos mais variados níveis, beleza? Galerinha, próxima aula, aula de número 4, a gente vai falar sobre potencial elétrico, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima aula.